Olá, meus amigos, muito bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. É um prazer mais uma vez estar com você para estudar a Palavra de Deus. Já vai deixando o like aí no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever, para você deixar seu like e ativar as notificações e sempre estar estudando a Bíblia conosco. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. Hoje, quinta-feira, 26 de julho, a lição tem como tema a propagação do Evangelho. E a lição nos dá o seguinte comentário: a vitória sobre Estevão provocou uma enorme perseguição contra os cristãos em Jerusalém, certamente instigada pelo mesmo grupo de adversários. O líder desse grupo era Saulo, que causou imensos danos à igreja. Você pode ver isso em Atos 8, versículo 3. A perseguição, no entanto, resultou em bem. Espalhados pela Judéia e Samaria, os fiéis saíram pregando o Evangelho. A ordem para testemunhar nessa região, em Atos 1, versículo 8, foi então cumprida. Vamos ler aqui o relato de Atos, capítulo 8, do versículo 4 ao 25. Que lições nós podemos tirar desse relato? Atos, capítulo 8, versículo 4 ao 25, diz o seguinte: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos os iludia com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impuserem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as minhas mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem partes nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o teu intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada de que disseste sobrevenham a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizava muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Então, aqui é o relato, de quando Filipe foi pregar aos samaritanos. Então, os samaritanos, eles eram, em parte, israelitas, Eles acreditavam, nos 5 primeiros livros de Moisés, na Torá. Eles acreditavam em um único Deus, no Deus Criador, e praticavam a circuncisão.
E eles também aguardavam a vinda do Messias, né? Quando você vê, por exemplo, ali a mulher samaritana em Mateus capítulo 4, se eu não me falha a memória, João capítulo 4, Jesus encontrando com a mulher samaritana, ela declara para Jesus que aguardaria aquele que redimiria o povo. E só que os judeus, eles não davam crédito aos samaritanos, eles acreditavam que os samaritanos eram corrompidos, a religião samaritana. E eles não tinham nenhuma participação na aliança de Israel, né? Então a inesperada conversão dos samaritanos surpreendeu a igreja em Jerusalém. E os apóstolos então enviaram Pedro e João para avaliar aquela situação de conversão, se eles realmente tinham tinham aceitado a palavra, aceitado a Cristo. Então, interessante que o Espírito Santo poderia ter vindo sobre eles pela pregação de Filipe, mas Deus só permitiu a descida do Espírito Santo sobre ele quando vieram os apóstolos. Por quê? Para que os apóstolos pudessem ver com seus próprios olhos que os samaritanos também eram dignos de ser participantes do reino de Deus, para acabar com esse paradigma, com esse preconceito que muitos judeus tinham, inclusive os apóstolos. As coisas, no entanto, não param por aí. Quando você vê também Atos 8, versículo 26 ao 38, nós temos a história de Filipe e um eunuco, que era etíope, tinha ido para Jerusalém adorar, e ao voltar ali... Perdão aqui, deu uma baixa na bateria. Então, ao voltar, ele teve um encontro com Filipe, e ali Filipe pregou para ele, e ali no versículo 38 diz que ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então nós vimos que aí o evangelho foi propagado, o evangelho foi espalhado, não ficou apenas em Israel, em Jerusalém, mas foi para Samaria, foi para a Etiópia, e estava sendo cumprida a ordem de ser pregado o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Então, primeiro os samaritanos e em seguida o etíope, um estrangeiro que viera a Jerusalém para adorar, estava a caminho de casa. O evangelho estava atravessando as fronteiras de Israel e chegando ao mundo conforme predito. Tudo isso, porém, era apenas o começo, visto que esses primeiros cristãos judeus percorriam o mundo, então conhecido, e pregaram as boas novas da morte de Jesus, que pagou a penalidade por seus pecados, oferecendo a todos, em todos os lugares, a esperança de salvação. Amém. Então a esperança de salvação é para todos. Todos têm direito de salvação. Aquele que crê em Jesus, independentemente de cor, de sexualidade, de religião, de nacionalidade, ele tem direito à salvação. Assim ele crê em Jesus, ele aceite Cristo como Senhor da sua vida, guarde os seus mandamentos, ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a lição de hoje, espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações e até amanhã com mais um vídeo, se o Senhor nos permitir, para a honra e glória dele.